Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar a respeito de dois comandos, o comando su ou su e o comando sudo. Para que eles servem, né? Um deles, que é o comando su, permite com que a gente, a partir da nossa sessão, abra uma nova sessão de um outro usuário. Ou seja, por exemplo, eu sou o usuário Oracle e a partir da minha sessão com o usuário Oracle eu quero virar usuário root, quero me conectar, né, ao usuário root. Simplesmente eu utilizo o comando su para fazer isso. É óbvio que nesse caso eu preciso conhecer a senha daquele usuário para que eu possa conectar através do comando su. A instrução sudo, o comando sudo, ele permite com que nós executemos um programa com privilégios de administrador. Ou seja, eu sou um usuário comum, existe um programa que só é possível executar ele com quem tem os privilégios administrativos, de super administrador, e aí através do comando sudo eu consigo executar aquele comando como se eu fosse o usuário administrador. Então eu faço um escalamento, né? Um escalonamento aí de privilégios. É como se fosse a gente clicar com o botão direito do mouse e executar como administrador. Estou com a seçãozinha aqui do MOBA aberta. Estou conectado com o usuário Oracle. Não percebo. E eu vou mostrar para vocês aqui a utilização do comando su. Então eu vou virar o usuário root a partir da minha seção atual do usuário Oracle. Como que a gente faz? Su, espaço menos, espaço. Aí eu tenho duas maneiras de fazer. Ou eu executo dessa maneira, automaticamente é para a seção do usuário root que eu estou me referindo. Ou eu passo como argumento o usuário que eu quero. Nesse caso é o usuário root também. Então, se eu fizer só su espaço menos e pressionar Enter, é referência ao usuário root, tá? Então, root, que é a senha, tudo minúsculo, tudo junto. E pronto, ó. Virei o usuário root. Para eu deslogar, exit. Então, quando eu faço exit, eu estou encerrando aquela minha sessão com o usuário root. A outra maneira também é assim como eu falei, su espaço menos root. E aí eu dou enter. E aí a senha do usuário root. Pronto, ó, novamente me tornei usuário root. Exit. su e dou enter. Aí eu executo root. Loguei com o usuário root também. su espaço root. Senha root. Loguei também com o usuário root. Mas qual é a diferença entre utilizar o comando su espaço menos do comando su sem o espaço menos? Tem um arquivo, né? Ou tem alguns arquivos de configuração. Quando a gente loga com o usuário, quando a gente conecta no sistema com o usuário, existe uma sequência de arquivos que são executados para carregar as variáveis de ambiente, para carregar o perfil do usuário, que é o .bashrc, que ele está aqui, ó, no /home, aí o nome do usuário. ls espaço menos la para eu mostrar os arquivos que são os arquivos ocultos. Todo arquivo no Linux que começa com ponto, na verdade é um arquivo oculto. Então a gente tem .bashrc, .bashprofile, .bashlogout, .bashhistory. .bashrc é um dos primeiros arquivos que é lido quando a gente conecta com o usuário, tá? Então ele vai definir ali alguns arquivos básicos para inicialização, para carregar, para memória, parâmetros e variáveis. .bashprofile é a mesma coisa. Tá? Então a gente consegue definir variáveis de ambientes customizadas e tudo mais dentro desses arquivos. Então, quando a gente loga com o usuário, tem uma sequência que é executada. E aí o bashrc é um deles que é lido, o bashprofile é um deles que é lido. Quando a gente passa o su espaço menos, nada mais do que a gente está indicando que a gente quer que os arquivos bashrc e bash_profile seja lido durante a conexão. Se a gente não faz isso, se a gente só faz o su e aí espaço o nome do usuário, esses arquivos não são carregados. Então, quando a gente vai conectar com aquele usuário, esses arquivos aí, se aquele usuário ele tem, né, variáveis de ambiente, links, alias, né, que a gente chama, atalhos,
customizados dentro do Bash RC ou dentro do Bash Underline Profile, eles não vão ser carregados. Então, o espaço menos é para indicar que eu quero que seja lido esses arquivos e carregado para a memória. Agora, o outro comando é o sudo. Sudo. Aí ele fala que é para a gente executar, né? Ele permite com que nós executemos um comando como se fosse o outro usuário. Então imagina que o Apache, ele tem o serviço dele, né? Um servidor de páginas web, e a gente quer reiniciar o serviço dele, só que com o usuário Oracle. Então para isso a gente tem que ter tido a atribuição, né, do usuário Apache para o usuário Oracle, para permissão de execução do comando dele. E aí a gente utiliza, por exemplo, sudo. Vamos supor que o comando do Apache fosse stop start. Então, start underline Apache. Fazendo isso, dessa maneira, utilizando o sudo na frente, é como se o Oracle estivesse executando o start do Apache como usuário Apache. Tá? Como é que a gente faz para a gente listar as permissões de sudo que a gente tem? Sudo espaço "-l". Aí o Oracle, né? Senha do usuário Oracle. Ele fala, ó, desculpe, mas esse usuário não pode utilizar o sudo, né? Ele não tem, né, nada atribuído. Então vamos lá. Tem a lista aqui de parâmetros, né? Então aqui, ó, espaço "-l", para listar os parâmetros, né? Lista os comandos especificados. Vou virar o usuário root, ó, su espaço menos, root. Tem um arquivo no sistema operacional, vamos ler ele. Vou dar um cat no /etc /sudoers. Esse arquivo é o cara responsável por indicar quem pode executar o que em nome de outro usuário. Então ele tem aqui um conjunto de parâmetros, ele é dividido por seções também, tá? Esse cara. Ó, aqui ele fala, ó, permitir com que o root execute qualquer comando a partir de qualquer lugar. Então, isso aqui é um dos parâmetros. Vamos atribuir a mesma permissão, mas para o usuário Oracle? Então, vamos lá. Eu não me lembro agora se é vi sudo. É vi sudo. Vi sudo, ele é um atalho, basicamente, para o comando vi. Tá? A diferença é que o vi sudo ele faz alguns checks, bloqueio de arquivo para evitar corrupção e concorrência dentro do arquivo, tá? Então vi sudo. Vamos lá na seção onde tem o root com os privilégios. Aqui, ó. Vou na linha de baixo, vou pressionar a tecla I, né, para entrar no modo de insert, de inserção. Vamos lá. Oracle all igual ao. A tabulação aqui, ela não precisa necessariamente ser respeitada. Eu só estou respeitando aqui, tá? Esses espaços. A gente manter o arquivo bem organizado. Então, estou saindo, tá? Saindo, salvando com força, né? Exit. Vamos ver se ele já carregou. Então, ó. Quer dizer aqui que o Oracle pode executar qualquer comando. A partir de qualquer lugar. Então, ele pode executar qualquer comando com privilégios de root, inclusive. Então, agora, se eu faço assim, ó. Sudo. Se eu quiser virar o usuário root, su espaço menos ou su espaço menos root. Ele vai me pedir a senha, certo? Pediu a senha. Só como eu tenho poderes de sudo super administrativos, sudo su espaço menos root. Ele não me pede mais a senha. Por quê? Eu estou elevando os privilégios do usuário Oracle para a utilização do comando sudo. Su, desculpa. Estou elevando os privilégios do usuário Oracle para a utilização do comando su como se ele fosse o root. Então eu utilizo o sudo, atribuo as permissões de sudo para mim mesmo, né, lá para o Oracle. E agora eu posso virar qualquer usuário ou executar qualquer comando desde que eu passe o sudo na frente do comando. Tá? Aqui, ó. Sudo espaço menos, sei lá, ls espaço "-l".
Não listou nada porque não tem nada aqui, né? Só que a execução desse ls-l, por eu passar o sudo na frente, é como se eu tivesse clicado lá com o botão direito, executar como no administrador, e aí eu utilizei o comando ls-l, como se fosse o super administrador de sistema. Tá? Então se tivesse alguma coisa bloqueando, algum arquivo lá oculto e tudo mais, eu passando os parâmetros aqui, onde só o usuário root, por exemplo, teria privilégio, fazendo dessa maneira, eu também poderia ver os arquivos, né? Então é isso aí, ó. Comando sudo, comando su, eu espero que tenha ficado claro para vocês. O que eu vou fazer aqui, óbvio, né? É remover essa linha aqui do sudo. A gente não pode atribuir o comando sudo para qualquer um. É possível também especificar o comando a ser executado, ou seja, eu não preciso dar o all, né, como permissão, ou seja, todas as permissões. É possível a gente especificar um comando só para falar esse comando para esse usuário e eu quero que ele tenha permissão de super administrador para executar. E aí não importa, você pode tentar executar qualquer outro comando utilizando o sudo e não vai ser possível. O comando sudo ele vai funcionar somente para aquele arquivo específico. Então vamos voltar aqui, ó. Conectar como root novamente. Vi sudo. Vamos navegar até a linha onde a gente adicionou o usuário Oracle. Então, ó, posicionei o cursor em cima da linha. Aí tem duas maneiras de apagar aqui, né? Pressiono o I para entrar no modo de inserção e apago com a tecla Backspace. Ou no modo de navegação, tá? Então pressiona ESC, aí a gente volta para o modo de navegação. No modo de navegação, se a gente pressionar duas vezes a tecla D, uma, duas, ele deleta a linha, tá bom? Então ESC, dois pontos, WQ, agora eu saio. Se eu executar novamente sudo espaço "-l", tá vendo? O usuário Oracle ele não tem as atribuições de sudo. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido aí o conceito do comando su e o comando sudo. O su a gente consegue virar outros usuários e o comando sudo a gente consegue executar outros programas, né? Como se nós fôssemos o usuário, dono daquele programa. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.